ransomware, fui infectado. E agora? Eu trago visão técnica, eu dirijo principalmente para os que respondem a incidentes. Eu viro mais para analistas de segurança de informação, viro mais para a parte técnica, na verdade. Nós temos, de um lado, à vossa direita, atores defensivos, e à esquerda vossa temos os atores ofensivos, que são os cibercriminosos. Não vou definir aqui o pessoal dos os criminosos, porque a gente conhece. É importante frisar que o pessoal de segurança da informação deve ser composta para dar resposta eficaz, deve estar preparado para responder, identificar, detectar e recuperar. E esse grupo de pessoas são importantes. A habilidade desses camaradas, que são os atores defensivos, devem ser high skill, né, como se diz na gíria. E muitas das vezes nós vamos a organizações e encontramos déficits de quadros que podem dar resposta a diversos tipos de malware, diversos tipos de ataques. Por quê? Porque muitas das vezes as organizações não têm um formato certo. E é nessa vertente que eu proponho a vossa análise. No lado dos atores defensivos, nós temos analista de inteligências de ameaças, também temos analista de infraestruturas, nós temos analista de segurança, que são os Red Team e Blue Teams. E algumas funções eu também desenhei aí, que os analistas de inteligência de ameaça são aquelas pessoas que vão fazer a caça, sendo elas de forma externa ou de formas internas. De formas externas, estamos a falar do processo de OSINT, que é a colheita de informação, a colheita de inteligência nas plataformas open source e saber as táticas e técnicas e procedimentos que os hackers usam. Na parte interna, então, eles vão buscar os indicadores de comprometimentos. Temos os indicadores de comprometimentos e temos indicadores de ataques. Alguns ataques ainda não ocorreram e tem ataques que já ocorreram dentro da organização. Analistas de infraestrutura são o pessoal que a gente hoje chama de fazem rede, fazem networks, fazem acompanhamento dos usuários, fazem o acompanhamento dos sistemas, estão aptos, se não estão down, ou se como é que está a infraestrutura em si. E depois temos o pessoal, o analista de segurança, que são os que fazem a triagem dos pacotes que entram e que saem. Temos o pessoal que faz o pen test, que vão fazer a avaliação de vulnerabilidades, e também fazem o gestor de atualizações, que é o patch management. Em seguida, ainda temos uma outra linha, que são o pessoal vai fazer a análise de malware e também farão auditorias. E esse grupo de atores defensivos, essa composição desse pessoal é, na verdade, a equipa que garante qualquer tipo de incidente. Vão identificar antes, vão prevenir, vão detectar e vão recuperar. Eles trabalham, e muitas das vezes nas organizações não encontramos um plano de resposta de incidentes, não encontramos um plano de continuação que diz que se a nossa empresa for a trabalhar a meio gás, com deficiência, esse plano vai ajudar
a empresa a seguir mais soluções, né? Vai saber com deficiência dar ou seguir a sua meta. Também tem um plano de disaster recovery. Muitas organizações em que eu já tive presente, não tem um plano de resposta. A seguir, falei do grupo. Nosso tema é nosso tema é ransomware. Esse grupo, o que é que vai, de facto, fazer? Para darmos resposta, por favor, o slide seguinte, eu trago 2 cenários em que eu espelho o seguinte: a habilidade de resposta de incidente depende principalmente dos analistas ou do grupo que eu espelhei atrás. Depende também da topologia da rede, depende do estágio e o tipo de malware ou de ransomware, no caso, porque o ransomware são vários. Depende do tipo do ransomware que a empresa enfrenta e depende do ator ofensivo, no caso, e o estágio de progressão deste malware. Eu explico já por quê. Por favor, o slide seguinte. No primeiro slide, ou o primeiro cenário, conseguimos ver como é que está estruturado a rede. É importante que os analistas ou aquele grupo conheça de facto as suas capacidades, quais são os ativos de verdade na nossa rede, como elas devem ou como elas estão devidamente organizadas. Nesse cenário, nós conseguimos ver que temos uma empresa com segmentação, a rede é segmentada e temos ainda redundância. Aqui, quando haver um ataque, aquele grupo que eu já falei anteriormente saberá lidar com a ransomware. Muitas das vezes, a primeira coisa que pensamos quando somos atacados é desconectar a rede do lado de fora. Para ransomware, isso não funciona bem assim. Por quê? Já digo por quê. Porque se a nossa organização depende da parte externa, por exemplo, os bancos, por exemplo, partes financeiras que dependem de feedbacks, precisa que, para a companhia estar presente, precisa de conexão com a internet, e fomos invadidos com uma rede dessa, acredito eu que não há tanta necessidade de desconectar a internet. E, aliás, nós perdemos o rastro dos atores que atacaram. O cenário seguinte, ou o cenário B, vê que como está a topologia desta rede. Aqui, os atores ofensivos, com uma ferramenta básica que digo eu, o Kali Linux, ou um Nmap, consegue ver toda a estrutura da rede. E aqui a ransomware pode passar de um lado para o outro sem maior problema. Nós ainda encontramos organizações que não segmentam a rede, que não põem mecanismo de segurança. Encontramos hoje analistas de segurança que não fazem triagem da informação. O que entra, o que sai, não fazem captura de pacotes, não fazem análise da informação. Simplesmente, se estamos a trabalhar, a net está aí, está boa, os serviços estão up, basta. Mas isto não basta. E então, aqui, para ransomware, a primeira coisa que eles devem fazer mesmo é desligar, porque a ransomware é rápida e quanto maior for o número de hosts a atingir, maior será o valor a cobrar, do resgate, nesse caso. E dizer que para esta estrutura exige menos dos hackers,
eu tenho menos trabalho aqui e vai exigir mais dos defensores. Como é que nós devemos, de facto, dar resposta? Dependendo do cenário apresentado anteriormente, os dois cenários. A primeira fase é a identificação dos rostos comprometidos e como é que nós vamos identificar. No caso, o ransomware, nós temos nas agendas de tarefas, coisas que muitos analistas não fazem. O sistema operacional vem a agenda de tarefa, em que constantemente nós devemos checar o que é que tem, quais são os processos que estão a correr, quais são os ficheiros encriptados, porque a ransomware, a essência, além de encriptar os ficheiros, que é a principal coisa, ele também carrega consigo outros malwares. E então, nosso primeiro processo é identificar os rostos comprometidos. Sem antes, dependendo do caso, se há necessidade de desligar a rede ou não. Em seguida, isolar todo esse segmento que foi infectado. Pode até ser que as máquinas estejam em segmentos diferentes, que é raro. Isolar ou desconectar da internet. Para esse primeiro processo, que é identificar os hosts, eu trago recursos que muitas das vezes são até open source, chamo ferramentas. No caso, tem ferramentas de Trade Hunt, é uma ferramenta que ajuda na identificação dos hosts comprometidos. Nós temos PowerView, que é uma ferramenta baseada em PowerShell. Nós temos EventView, que é com base nos sistemas operacionais, e temos o Security Union, que é um sistema operacional virado para o monitoramento de segurança de rede. Temos outras, como o Wireshark, que é captura de pacotes. Temos o CyberChief, que é para análise, identificação também dos hosts comprometidos. Para o isolamento das máquinas, nós temos Sandbox, por exemplo, várias Sandbox, várias são as ferramentas sobre Sandbox. Nós temos antivírus que põem os ficheiros em quarentenas e também temos Blood Hunt. É uma ferramenta muito útil, trabalha muito em Active Directory. Hackers e analistas de segurança ou a equipa de segurança usam muito, constantemente, para conhecer a rede. Isolar as máquinas ou desconectar vai depender da topologia da rede que nós temos, ou do diagrama da rede. Segmentar por VLANs, bloqueio de portas e serviço para evitar o lateral movimento, ou movimento lateral. Depois, a seguir, a equipa, que já abordei também, fazer a descoberta das fontes. E nesse caso, vai exigir mesmo que os analistas, aqui vai exigir mesmo o skill dos analistas, as habilidades dos analistas. Normalmente, a ransomware vem de forma internas, muitas das vezes é causada pelo próprio analista. Fazer testes em tempo de produção, meter o Kali, lá dentro já tem muitos exploits. E ao fazer teste, por coincidência, vazou o exploit e espalhou na rede. Então é necessário que haja a identificação da fonte. Também pode ser por USB, alguém trouxe uma USB de fora. Hoje é muito provável ou é muito visível que muitas organizações, nas políticas de segurança da informação, ainda permitem que o funcionário traga consigo pendrives, que eu acho erro. Também, de formas
O ransomware também pode vir de formas externas, através de links, e-mail, principalmente e-mail, que muitas das vezes os mecanismos de segurança já não conseguem, porque foi um usuário que baixou um e-mail e o usuário é legítimo na organização, baixou o e-mail, não teve o cuidado de rever o cabeçalho e, infelizmente, afetou todas as máquinas ou comprometeu todo o sistema. Para esse passo da descoberta, a MITRE, que é uma framework internacional, apresenta um conjunto de medidas, que serão muitas, se for a descrever todas elas, apresenta para acesso inicial as referências que estão aí, se conseguem ler, os textos que estão aí dão cada forma de mitigação para este tipo de situação, de forma externa, exploit, phishing, hardware, no caso USB, e relacionamento confiável. E na descoberta é entender quais são as contas descobertas, as permissões, que é muito importante entender isto. Pronto, esta parte da MITRE, eu deixo para todos os analistas ou homens, agentes de segurança. Também os hackers usam, os analistas também devem usar, devem conhecer. Entender a ransomware também é uma atividade do próprio analista ou do grupo de analista, porque lá vai estar espelhado como ela se propaga. E no final de tudo, das respostas imediatas, eu sugiro que sempre que há esse tipo de coisa, as máquinas afetadas devem ser isoladas, além de isoladas, devem criar ISOs para que seja estudado posteriormente. Foram as ações imediatas. Neste caso agora, as ações diretas. Começo com a limpeza do rosto, após a criação dos ISOs, conduzir análises. Nessas análises, carece o seguinte: muitas das vezes acontece que nós acreditamos que fomos invadidos, ou acreditamos que já fizemos limpeza das máquinas. E então, por termos pressa, muitas das vezes voltamos a meter a máquina na rede e a máquina outra vez é infectada. O que acontece? Antes dessa máquina, depois de limpado, deve ser feita uma análise de vulnerabilidade, teste de penetração e as suas devidas correções. Deve ser feita a segmentação, ver os erros ou aprender com os erros passados, serviços, portas que anteriormente foram usadas, já devem ser agora um trabalho de avaliação. Quais são os serviços que nós devemos estar no ar, quais são os serviços que não devem estar. Então, essa fase é crucial. E a seguir, a MITRE também apresenta, mais uma vez, para tal, formas de mitigações. O regresso à normalidade vai depender se a empresa tem o plano de disaster recovery. Em seguida, tirar os apontamentos ou detalhar as lições aprendidas. Para a vossa análise também, futuramente. Hoje, como já disse, encontramos muito déficit de quadros, muito déficit de processos, muito déficit de tecnologias. A equipa de segurança deve ser 24 horas, deve identificar, detectar, proteger e saber recuperar. As atividades
deve ser o monitoramento contínuo de eventos da rede, inteligência de ameaça, teste de penetração e vulnerabilidades, gestão de risco, que é a principal coisa, controlos de identidades e acesso, auditorias e conformidades, análise forenses, são das atividades listadas para equipas que vão defender uma estrutura de rede. A Tremp é uma empresa de formação profissional, na qual eu faço parte, e eu tenho todas as condições criadas para treinar pessoal, técnico mesmo, e nós estamos com a Tremp e espero que venham a gostar da Tremp, dê uma visita na Tremp. Nós somos parceiros de muitas empresas internacionais já. E muito obrigado.